Olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social. É um prazer com aço, é um prazerzaço estarmos juntos. E olhe, seja um sócio, né? Colabore com a Fundação Espírita André Luiz, que mantém o programa, esses programas aqui da Mundo Maior, da Rádio Boa Nova também. Eu também tenho um programa lá na Rádio Boa Nova. Então, olha, ajude, participe, estamos juntos. E você sabe, www.feal.colabore.org e o Pix 11 972610272, ok? Um abraço. Meus amigos, será que se eu encostar aqui o áudio sai, Rafael? Eu recebi um vídeo aqui de um espírita, repassando esse vídeo onde um cidadão que tem aqui como um capitão Assis, bombeiro militar, ele elogiando, não foi no Brasil que isso aconteceu não, o comportamento de um bombado, que ele chamou de herói. Surgiu um herói na parada LGBT, porque estava lá o rapaz, lá com uma cruz, como se fosse a última ceia, sei lá, e o cara chegou, arrancou a cruz, saiu, e esse capitão, se é que de fato ele é capitão, o que mais me chamou a atenção é que dos bombeiros, bombeiro militar, é assim que está o Instagram dele, elogiando, dizendo até que ponto a gente vai aceitar. E esse espírita me mandou isto concordando com ação de violência. E o cidadão colocou para mim o seguinte: quem sente desrespeito tem o direito e dever de proteger seu patrimônio. Sendo cristão, tem a obrigação de fazer cumprir os ditames de sua religião ou convicção. Quer dizer, acima da lei e das leis do ordenamento jurídico do país. Meus amigos, antes de sermos cristãos, somos cidadãos. Nascemos em um país que tem regramentos jurídicos. Então eu não posso sobrepor a minha fé ao ordenamento jurídico, porque eu já nasço com ordenamento jurídico. A minha religião eu escolho depois. Então eu quero subverter a ordem. Então, num país laico, eu tenho obrigação de cumprir a lei. Não posso desrespeitar nenhuma religião, fato. Mas também não tenho o direito de estar incitando crime, violência, outro fato. Então, seria uma intolerância religiosa o rapaz está ali exercitando a fé dele? Como ele provém a sua fé? Então, que se busque os canais, que vá, processe. Agora chega um bombado, esses fortes que malhados, né? Aparecem muito no carnaval. Foi, arrancou a cruz, arrebentou lá o negócio, saiu. E um capitão elogiando isto. Pois é. Olha, a nossa fé não deve estar em cima de ordenamentos jurídicos. Se eu sou contra o aborto, mas uma menina foi estuprada e a lei ampara, eu vou obstar?
a ação da lei. É por isso que nós estamos vendo hoje no Brasil só é considerado crime se alguém mata e tem sangue. Tudo mais que é crime está sendo banalizado. Tudo mais que é crime está sendo banalizado. Pois é isso aí. Mas vamos lá, vamos aqui responder as suas perguntas. Você que mandou para o 7199915167. 7199915167. Olha, Anônimo de Governador Valadares, Minas Gerais. Será que eu não li isso aqui não, Rafael? Do uso da maconha? Vamos lá. Eu acho, por experiência, diz ele, que a maconha pode ajudar a refletir mais sobre o meu eu. Dá para saber os limites entre uso saudável e dependência psicológica da maconha? Me acho normal, trabalho, convivo e vivo a vida. Olha, Anônimo, você sabe que a legislação, olha aí, não é? Considera que hoje em dia está implícito isto, até determinada quantidade não é crime, não é? Então, tem aí uma ação legal, coisa e tal, mas a pessoa não é considerada criminosa, a não ser que esteja traficando, que não seja para uso. Tem pesquisa, eu tenho aqui aqui na Bahia tem Antônio Neri, se você fizer uma pesquisa, ele estuda muito isso. Ele chega a dizer que a maconha é menos prejudicial do que outras drogas consideradas lícitas, não é? Aí é uma posição dele. Mas há estudos também que evidenciam que o uso da maconha tende a gerar lentidão, inclusive reativas em alguns processos que deveriam ser de resiliência. Então você vai achar argumentos para um lado e para o outro. Agora, o seu caso específico que você se dirigiu a mim. Olha, por estudar comportamento humano e ter formação acadêmica até nesta área, eu lhe digo o seguinte, se você está perguntando é porque isso está incomodando você. Então, se gerou incômodo, você tem que entender qual é a questão deste incômodo, o porquê deste incômodo. Porque senão você teria já naturalizado. Então, seria bom que você buscasse, ou você se testasse, você diz que usa, não é? Que isso lhe ajuda. Você pode estar sendo aí, como diz o povo, né, um ponto fora da curva, não é? Mas o porte, você sabe que ainda é criminalizado. Então, é tolerado, mas é criminalizado. Então, você também tem que refletir sob a égide da legislação. Tá bom? Silvina Dias é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Por que algumas pessoas despertam emoções profundas logo no primeiro encontro? Estou vendo esse exemplo numa novela. Eu já li isso também aqui, Rafa. Hein? Não? A reencarnação explica conexões instantâneas entre duas pessoas. Por que eu não... pode ter sido no programa de rádio. Não, deve ter sido, porque eu fiz o programa de rádio na semana passada, né? Não pude fazer aqui da TV. Olha, Silvina, existem, né? Em termos mentais, existem as chamadas vibrações congêneres, né? As vibrações que são parecidas.
as identificações são parecidas. Agora, uma coisa a se observar aqui é o seguinte: no campo da busca afetiva, numa linguagem freudiana, né, o que se estabelece é o seguinte: você busca o que lhe falta, mas sem perder de vista a referência familiar. Então o filho busca a mãe, a filha busca o pai, mas dentro daquilo também que falta, o quê? O tímido vai buscar a expansiva ou expansivo e vice-versa. Está entendendo? Então, isto é que gera a lei de afinidade. Então, nós temos afinidades não apenas por essa existência, mas temos afinidades por outras existências, por vidas passadas, como você colocou aqui, por outras reencarnações. Então, há laços que são refeitos, porque antes tinha havido, não é, uma dissidência, uma briga, uma inimizade. Há outros que são reforçados porque já existia uma amizade, um afeto, um amor. Está entendendo? Então, tudo isto entra aí nesse caldeirão de relações, de buscas, de faltas, nessa complexidade humana, porque nada é uma coisa apenas, não é? Você não é apenas filho de sua mãe e de seu pai, você é filho de sua mãe e de seu pai, nascida em um determinado momento, sob a égide de determinada religião, sob a cultura de um determinado local, sob a influência cultural daquele local. Olha quantos eus nós temos em torno de nós que se fundiram em nós, não é? Sem falar de outras vidas. Eu acho isso fantástico, não é verdade? Olha, gente, agora é o momento que a gente vai fazer uma inserção, não é? Vamos lá. Como lidar com a dor da perda? E olhe, a gente precisa entender que gera uma dor. A gente finge que não gera. Gera uma dor. A gente finge que não gera e a gente acha que é só quando alguém morre. Não. A gente pode sentir a dor da perda até de um celular que a gente perde. Eu volto para me despedir. Me chamou a atenção ontem, por isso que eu me debrucei para estudar junto com a espiritualidade sobre perda, porque me chamou a atenção uma matéria que eu li do Tadeu Schmidt, aquele que apresentava o Big Brother, que é jornalista da Globo. Ontem a mãe dele morreu. 92 anos. E me chamou a atenção uma coisa que ele disse. Ele virou e disse: eu não sei se eu vou me acostumar com a sua ausência. Eu disse: meu Deus. Ela esteve muito tempo com ele. E quem ama aprende a libertar também. Nós perdemos noção de realidade transcendente quando a nossa vida é calcada apenas nesse intervalo berço-sepultura. Nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar o rumo e a natureza da vida. Não vamos nascer, crescer, morrer. Vai ser assim. Então não adianta você negar. Não adianta você dizer coisas do tipo: olha, eu não quero nem saber. As pessoas não normalizaram a naturalidade do processo da vida.
não normalizaram. E é por isto que a negação prolonga a dor. Uma das maiores fontes de sofrimento é tentar manter mentalmente aquilo que a vida já modificou. E aí não é apenas uma questão da morte, pura e simples, nossa, mas de tudo. Você perdeu o emprego, você perdeu o amor, sim, são lutos. E olhe, você fingir ou mentalmente dizer, não, eu não aceito, isso não poderia ter acontecido, eu deveria ter evitado, nada mais faz sentido. Vocês certamente já identificaram pelo menos uma dessas 3 frases como já dita por vocês. Precisa se cobrar pela dor. Reorganizar significa reajustar aquela situação, aquela condição nova. O luto também é um fenômeno biológico, claro. O cérebro cria mapas emocionais baseados nas pessoas e vínculos. Tanto que o luto vai ser maior, quanto maior for a aproximação com a pessoa, a bem-querência, sentimento, não é? E torna a dizer, o luto não é apenas a morte, né? Afastamento, a perda, não é? Quando ocorre uma perda importante, há sensação de desorientação. E agora eu faço o quê? Ah, meu Deus, e aquela energia que me completava? A queda da energia, claro. Um fluxo foi interrompido, sua emoção foi baqueada. Então você desinfla. Você estava inflado, você desinfla. Passa a ter dificuldade de concentração. Não é essa concentração, não é essa concentração de prestar atenção, não. A concentração para todo o entorno. Há perdas que não morrem. Olha, preste atenção a essa assertiva. Há perdas que não morrem, apenas mudam de lugar dentro de nós. A gente tira daquele status quo, a gente tira daquele pedestal, olha, fique ali. Mas são histórias. Superar não é esquecer, é a sua história. É a sua história, vai estar aí, vai passar uma borracha. Existe uma visão equivocada de que cura emocional significa não sentir mais. É igual aquelas pessoas que acham, e eu sempre estou recorrendo a esse conceito, aquelas pessoas que acham que ter paz é não ter problema. Não existe isso na vida. Você sempre vai ter um problema, seja de que natureza for, e você poderá conciliar seu problema com a sua paz. Olha, William Walden, como alguns chamam, ele é um psicólogo americano. Ele tem um livro sobre perdas. É um livro direcionado a profissionais da área médica, inclusive. Então, ele fala das tarefas do luto. Ele faz muita questão de dizer o seguinte: não são etapas do luto. Não são, por isso que eu sempre fico aqui na lateral, que eu vejo que vocês estão tirando foto. Não se trata de etapas do luto. Não é isso. Como se tem, não é? Não. Aqui são tarefas, ou seja, você tem que fazer. Você tem que fazer com o luto. Aceitar a realidade da perda. Olhe, não é uma etapa que você vai superar, não. Você tem que se colocar no processo para você superar. Você tem que colocar, é uma tarefa. E essa é a primeira. Processar a dor. O que é processar a dor? Fazer ali uma espécie de autópsia da dor. Então, processe essa dor, sinta a dor.
As pessoas acham também que vivenciar o luto é fingir que não está de luto. Não! Sinta, chore. É importante. Os estudiosos dizem que entre 1,5 e 2 anos é um tempo razoável para vivenciar e sentir o luto. Depois daí, há a sugestão de se buscar ajuda profissional. Então, se você está nesse prazo, sinta, processe a sua dor, adaptar-se ao mundo sem aquela presença. Reposicionar emocionalmente quem partiu e continuar vivendo. A espiritualidade frequentemente ensina a continuidade da consciência e permanência do afeto. Foi o que eu disse à mãe. Amar alguém após a perda não é doença emocional. O problema não é lembrar, é paralisar a própria vida. Tem gente que se separa e morreu para a vida. Morreu para a vida. Então, aprenda sim a vivenciar as suas perdas e coloque na sua cabeça que nada nem ninguém vale a sua paz. Nada nem ninguém. Olha, está do lado, estamos juntos, estamos. Então vamos seguindo. Isso é para amizade, isso é para tudo. E tem aqueles amigos, né, que a gente não vê há séculos, séculos, e quando a gente vê, parece que foi na semana passada que a gente reviu. Não é? Por quê? Porque manteve ali a vibração. Pois é, não é, gente? Precisamos estar sempre mergulhando aí nesses eus que interagem conosco e compreendendo também essas dores que nos alcançam, muitas vezes até por falta de compreensão de processos, outras vezes por falta de experiência mesmo, de maturidade, não é? Pois é, eu vou ficando por aqui, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se você não quiser, eu também vou entender. Eu vou entender, não vou ficar aborrecido não, porque olha, entre esse caldeirão aí, olha, eu posso estar falando coisas que chocam você, eu posso estar falando coisas que você não aceita de jeito algum. Não é verdade? Até a próxima. Olha, eu toda terça-feira, das 19 às 19h30, eu tenho o Pó de Luz, que é uma conversa com pessoas como nós, assim, colaboradores, frequentadores do centro, antes da minha palestra, pelo canal do YouTube da Cidade da Luz. E essa palestra também sobre perdas, se você quiser vê-la integralmente, também está lá. Tá bom? Tchau, tchau.